Graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Amém? Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor amado, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra, Pai, que acabou de ser lida aqui neste lugar. Que esta palavra possa produzir em nós o resultado para o qual ela está sendo pregada. Que esta palavra possa nos direcionar, que esta palavra possa nos alimentar, que esta palavra possa nos dar força. Senhor, eu te peço, ministra sobre nós com o teu Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é a humildade de Jesus Cristo. Nesse texto principal que nós lemos, nós já temos a primeira referência. Mas nós podemos mostrar aqui como o Senhor, Ele decidiu realizar a sua obra e a forma como ela foi feita. Aqui, o Senhor Jesus, Ele representa para nós uma pessoa humilde, uma pessoa que poderia ser o máximo, mas Ele decidiu se comportar como um servo, como uma pessoa que veio para servir, para ajudar, para trabalhar, para colocar a mão na obra, para realizar a vontade do Pai. Ele é um modelo para a minha e para a sua vida. E quando Jesus ele vem ao mundo, ele vem para nos dar a direção que nós devemos seguir. E esta é a direção de Deus para a nossa vida. Mas a forma como Jesus veio ao mundo foi a mesma que nós aqui. Nós estivemos no ventre da nossa mãe, claro que cada um aqui da sua mãe, e chegamos até este mundo por uma mulher. E esta dádiva, este presente, o Senhor Jesus também exerceu, para que nós não olhássemos para Ele dizendo, mas Ele não nasceu de mulher, porque Ele poderia ter descido do céu e se apresentado à humanidade, mas Ele decidiu não fazer desta forma. Ele decidiu nascer como nós. Ele nasceu bebê, Ele cresceu, Ele se desenvolveu. E para que o plano de Deus se cumprisse, como nós já começamos a falar no domingo, nós estamos hoje aqui no cumprimento do plano de Deus, em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene o governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subindo da Galiléia, também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz
o seu filho primogênito e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. O plano de Deus havia sido descrito aqui no livro de Miqueias, do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Este Deus Todo-Poderoso, desde os dias antigos, desde a eternidade, foi profetizado que ele nasceria na cidade de Belém. Porém, José e Maria não eram moradores da cidade de Belém. Eu não sei se todos aqui moram na cidade que você nasceu. Quem aqui nasceu aqui em Vitória, na nossa capital? A maioria. Quem aqui, como eu, nasceu numa outra cidade e hoje mora aqui? Levante as mãos. Viu? Nós somos a minoria aqui. A maioria aqui nasceu aqui em Vitória e mora aqui. Agora preste atenção numa coisa. Nós que somos de outra cidade ou de outro estado, é como se nós fôssemos chamados para ir à nossa cidade, tirar o que seria hoje uma certidão de nascimento, uma segunda via da certidão de nascimento. É como se fosse isso. Se você tivesse a obrigação de ir lá na sua cidade de origem, na origem do seu povo. Isso tudo aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor. Aqui nós observamos que Deus ele é zeloso para cumprir a sua palavra. Ele vai fazer de tudo para que a sua palavra se cumpra, e o Senhor faz com que a sua palavra se cumpra. E desta forma, Deus deixou a humildade aparecer também. Por quê? Porque a cidade estava lotada, cheia. Maria prestes a dar à luz. E eles não encontraram um lugar, uma hospedagem, uma casa, onde ela pudesse dar à luz. E aqui nós já observamos que dentro deste contexto, nós entendemos que a marca de Jesus Cristo é a humildade. Porque ele poderia nascer em palácios, ele poderia nascer num melhor lugar, mas ele escolheu nascer onde ele precisava nascer, para nos mostrar que o nosso endereço não é tão importante aqui na terra. O mais importante é nós termos o nosso nome gravado lá no livro da vida nos céus. Então, se você tem essa consciência que você é do céu, não importa qual é a forma que você vai viver aqui. Muitos vão viver tendo muito, outros vão viver remediadamente, outros vão viver tendo pouco. Então aqui, a pompa do seu nascimento, ou o local onde ele iria nascer, não estava colocado em pauta. A única coisa que estava dita era a localização. Agora, Jesus, ele vem com uma missão, ele vem com um propósito. Não ficou restrito somente ali a Belém, a cidade, mas a Bíblia nos fala que havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Hoje vos nasceu o Salvador. Então, para quem Jesus nasceu? Aqui na fala do anjo, para o povo, para as pessoas. E isto
vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura, que era o local onde os cavalos se alimentavam. Veja os detalhes do nascimento de Jesus. E no mesmo instante, apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Veja que aqueles pastores que cuidavam das ovelhas no meio do campo receberam a revelação do anjo de Deus e viram uma multidão dos exércitos do Senhor, uma multidão de anjos cantando glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Aqui nós temos um cenário, nós temos um acontecimento extraordinário que revela que desde a eternidade o Senhor já havia projetado que ele nasceria em Belém. O Senhor já havia projetado que o anúncio seria feito, irmãos. Tudo começa em Deus. Talvez você possa olhar para mim e olhar para as pessoas aqui, ou para as pessoas na rua, e achar que alguma coisa provém de nós. Não, nada do que você está vendo começou comigo, nada do que você está vendo começou com algum ser humano, tudo começou em Deus. Você veja que a profecia foi dita centenas de anos antes do seu nascimento, e aconteceu: hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Chegou aquele grande dia, e aqui este grande anúncio valia conferir. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Irmãos, Deus, Ele nos dá a oportunidade de conhecer ao Senhor Jesus. Deus, Ele usa pessoas para nos abençoar, para trazer a sua palavra, para ministrar sobre as nossas vidas, como nós já estamos sendo ministrados há muito tempo. Só que chegou uma hora que aqueles pastores, conversando entre si, disseram: vamos nos levantar daqui e vamos lá ver o que Deus está fazendo. Existem algumas atitudes que nós precisamos ter na direção de Cristo, na direção do Senhor. Não basta nós ouvirmos a mensagem e não tomarmos nenhuma atitude. Nós precisamos ter a mesma atitude desses pastores, é comparecer diante da presença de Jesus e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu ouvi a tua palavra e eu vim até aqui. E estes homens fizeram isso, e foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura, do jeito que foi revelado para eles. E vendo, divulgaram uma palavra que acerca do menino lhes fora dita. E eles contaram aquele testemunho da visão dos anjos, da revelação do anjo. E vendo, divulgaram a palavra. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. É extraordinário isso, é maravilhoso isso, é grandioso isso. Hoje vos nasceu na cidade de Davi, em Belém, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Esta é a mensagem que aqueles homens foram transmitindo: glória a Deus nas maiores alturas, boa vontade para com os homens. Eles foram divulgando, e a notícia foi se espalhando, porque aqueles homens tinham um compromisso: nós vamos anunciar aquilo que nós ouvimos, nós vamos passar para frente aquilo que nós recebemos. Se você recebeu a revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós precisamos levar esta mensagem para as outras pessoas. Nós precisamos anunciar Jesus, nós precisamos pregar Jesus, nós precisamos dizer: Jesus nasceu, Ele desceu a este mundo para nos salvar, para salvar a humanidade. Esta é a nossa vida, esta é a nossa mensagem. Mas Maria
guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Então tudo foi cumprido na vida daqueles pastores. Eles receberam a mensagem completa. Foram poucos minutos, mas foi o suficiente para que eles entendessem do que se tratava. Às vezes, meus irmãos, nós queremos fazer as coisas num tempo longo. Às vezes nós achamos que Deus só vai nos responder se nós passarmos uma noite orando. Às vezes nós achamos que Deus só vai nos responder se nós fizermos 40 dias de jejum. Às vezes nós achamos que Deus só vai nos atender se nós fizermos algum tipo de sacrifício. Entenda, não é necessário nenhum tipo de sacrifício. Se você quiser jejuar, não vai ser simplesmente porque você está esperando receber algo, mas você vai jejuar para você se consagrar mais ao Senhor. Você não vai orar simplesmente porque você quer uma resposta, mas porque você quer um relacionamento com Deus, porque você quer estar mais perto de Deus, porque você quer estar mais junto de Deus. Então as razões que nos levam a Cristo, as razões que nos levam a buscar a Deus, elas precisam ser as razões corretas. Ele se revelou a nós e por isso nós o revelamos a todas as pessoas. Isso é uma coisa natural, é uma obra do Espírito Santo, é uma obra de Deus nas nossas vidas. E no nosso texto principal, o que a Bíblia está nos pedindo? O que a palavra de Deus está nos pedindo? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento? Ele é de eternidade a eternidade. Mas veja o sentimento dele, e eu já mostrei isso para vocês, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus, ele poderia descer ao mundo na forma de Deus, como Deus desceu no Monte Sinai, e o monte fumegava, a terra tremia. Na forma de Deus, os homens não conseguiam se relacionar com Deus e pediram que houvesse um intermediário. Mas na forma de homem, na forma de uma pessoa, porque nós nascemos de uma mulher, como eu falei no início, nós nos relacionamos com irmãs, com irmãos, nós nos relacionamos com os nossos familiares, com homens, com mulheres, nós sabemos conversar, e foi isso que o Senhor quis. Ele quis se aproximar de cada um de nós, ele quis desenvolver um relacionamento conosco, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Veja que modelo. Às vezes as pessoas, como nós estamos aqui no final do ano, passaram um ano todo lutando para ter uma coisa material melhor. As pessoas passaram muito tempo lutando para ter os seus nomes falados, os seus nomes vistos, de que algum dos seus feitos fossem divulgados. Muitas pessoas investem na promoção da sua própria imagem. Muitas pessoas investem para serem notadas. Mas preste atenção, Jesus, que é o Todo-Poderoso, ele falou: todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Ele quis ser humilde, ele quis ser um ser humano comum, ele não quis exaltar-se a si mesmo, ele não quis se colocar à frente das outras pessoas, ele não quis aparecer mais do que os outros, muito pelo contrário, ele viveu boa parte da sua vida, nós podemos dizer que 80% da sua vida no anonimato. Ninguém sabia quem ele era, tanto é que na sua cidade onde ele cresceu, em Nazaré, nós lemos na palavra de Deus que eles disseram: não é este o carpinteiro, o filho de José, o carpinteiro? Jesus, ele era conhecido como carpinteiro, como aquela pessoa que mexia com madeira. É assim que as pessoas olhavam para ele, porque ele passou a maior parte do tempo sentado, em pé, conversando,
vivendo a sua vida normalmente, no meio dos seus irmãos, no meio dos seus familiares, no meio das pessoas, até o dia em que ele iniciou o seu ministério. O que nós aprendemos com isso? Jesus quis passar aproximadamente 30 anos como um homem comum, vivendo normalmente, trabalhando, acordando cedo, fazendo suas atividades, vivendo mesmo em família. Provavelmente ele tinha lá o seu quarto junto com os seus irmãos, ele tinha uma convivência normal. Até por isso muitas pessoas tinham dificuldade de aceitá-lo como profeta, porque diziam: não sabem este letras, como pode nos ensinar? Porque Jesus, ele não estudou, ele não esteve envolvido com grandes pensadores. Jesus esteve ali trabalhando a madeira durante boa parte da sua vida, mas ele é o Todo-Poderoso. Ele sabe o que é se relacionar, ele sabe o que é viver normalmente. Ele quis viver assim. E sabe o que eu percebo? Muitas pessoas querem viver o contrário. Muitas pessoas estão neste mundo e querem ter pessoas ao seu redor fazendo tudo que lhes agrada, querem ter pessoas ao seu redor bajulando eles e em torno deles. Nada disso, meus irmãos, serve para o Senhor, porque ele quis ser comum, ele quis viver uma vida comum. E sabe quando nós engrandecemos mais o Senhor? Quando nós não queremos ser melhores do que ninguém, quando nós não queremos estar acima de ninguém, quando nós entendemos esta palavra: mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Usurpar significa apoderar-se de, com fraude ou violência, assumir de forma ilícita, é tomar. E na verdade, meus irmãos, nós não estamos aqui neste mundo para tomar nada de ninguém, para pegar nada de ninguém, para tomar posse de nada. Nós estamos aqui para dizer: Senhor, toda a posse é tua, tudo é teu, eu sou apenas um servo, eu sou apenas um trabalhador, e eu quero que o teu nome seja engrandecido. Então, irmãos, que neste Natal, a mensagem que fique para nós, para mim e para você, seja essa: de que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, e nós não devemos ter por usurpação querer ser melhor do que as outras pessoas. Devemos olhar para Jesus e ver o seu exemplo, e seguir o seu exemplo, fazendo aquilo que está às nossas mãos para fazer. Aquilo que nós podemos fazer, vamos fazer, para que o nome do Senhor seja glorificado. Não deixe a glória dos homens te iludir. Não deixe as pessoas acharem que você não é visto por Deus, não é querido por Deus, baseado em bens materiais ou em resultados de pessoas ao seu redor. Não pense nisso, irmãos. Nos cursos que as pessoas dão por aí de liderança, alguns que nem são cristãos, eles citam Jesus. Só que eles nunca falam que Jesus, ele ficou aproximadamente 30 anos da sua vida como um carpinteiro. As pessoas só dão o exemplo dele, fazendo milagres, liderando multidões, mas ele podia ter começado o ministério dele mais cedo, ele podia ter feito as coisas mais cedo, mas ele escolheu ficar 30 anos como carpinteiro, fazendo lá uma cadeira para Dona Maria, fazendo uma mesa para Dona Luísa, conversando com aquela pessoa ali da esquina, batendo papo, vivendo uma vida normal. Então, irmão, viva a sua vida normalmente diante de Deus. Na hora certa, o Senhor colocará pessoas ao seu redor e você ministrará e você fará a vontade de Deus. Mas se você já vive, irmão, na humildade, você já cumpre aquilo que Deus quer de cada um de nós, que foi o que Jesus fez. Então nós não precisamos ficar ansiosos e procurando muita coisa, não. Vamos olhar para o exemplo de Jesus e vamos seguir o seu exemplo. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso,
neste momento